Gente querida, eu vou pedir que nós abramos as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E eu quero fazer aqui uma breve reflexão antes de iniciarmos a celebração da ceia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler os versos 3 e 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Paulo está introduzindo aqui uma reflexão específica sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição em Cristo, que havia lá em Corinto uma série de dúvidas sobre isso, e ele introduz o assunto com esses dois versículos, que eu acredito serem bastante significativos para esse momento nosso aqui, quando ele diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha, os comentaristas das cartas de Paulo são unânimes quando dizem que Paulo está reproduzindo aqui um código confessional desde os primeiros dias do cristianismo, desde os primeiros momentos em que Jesus ressuscitou, voltou aos céus e os discípulos começaram a pregar o Evangelho. Havia um resumo de tudo que um seguidor de Jesus deveria confessar, crer. E o resumo seria esse aqui. A ideia é que essa confissão de fé resumida, sintética, que de certa forma reduz, em poucas palavras, todo o sentido, o significado, a extensão, a largura e a profundidade do ministério de Jesus, já corria desde os primeiros dias dos cristãos em Jerusalém e depois acompanhando a sua expansão nos outros lugares. Então é essencial para a gente, porque é um texto antigo, é uma fonte primária, é algo que vem com ecos da antiguidade, tanto que o apóstolo Paulo, que se converteu coisa de algum tempo após a ressurreição de Jesus, ele não era do corpo apostólico original, ele se converteu depois, indo a Damasco, e tendo aquela experiência que teve na estrada de Damasco, quando ele começou a ser ensinado a respeito do Evangelho, era isso a primeira coisa que ele mantinha na sua mente como ensino fundamental daquilo que havia aprendido. E agora ele está reproduzindo aqui. Então já vinha desde antes de Paulo. Ele recebeu a coisa de outros que já estavam ensinando isso. Então não é Paulo que está escrevendo. Ele está só reproduzindo algo que já se confessava antes mesmo da sua conversão. Por isso ele começa dizendo: o que eu recebi, o que me ensinaram, o que me transmitiram, eu estou passando para vocês. Vamos lembrar que ainda não havia os evangelhos escritos. Paulo mesmo começaria a escrever suas cartas provavelmente lá pelo ano 52, 53 depois de Cristo. As suas primeiras cartas foram as duas de Tessalonicenses. E não havia nada produzido ainda, nós não tínhamos Novo Testamento. Tudo era na base da transmissão oral, do ensino verbal, daquilo que as pessoas iam passando umas para as outras, até que começaram a ser produzidos os primeiros escritos. Por isso que Paulo está dizendo: olha, o que me ensinaram é isso, e é isso que eu quero passar para vocês. O fundamento da nossa fé. E qual é o fundamento da fé? Primeiro,
Jesus Cristo veio cumprir as Escrituras. Quando Paulo diz, olha, segundo as Escrituras ele morreu, e segundo as Escrituras ele foi sepultado e ressuscitou, ele está se referindo à Bíblia hebraica, ao Antigo Testamento, que era a Bíblia deles naquele tempo. Era o que se lia nas sinagogas, era o que se lia no encontro dos judeus, era o que os rabinos ensinavam, era o que os mestres ensinavam aos seus discípulos, era a Bíblia que o Senhor Jesus discutiu no Templo de Jerusalém com os doutores da lei. Bem, essa Bíblia havia prometido a vida de Jesus, e Paulo está dizendo, segundo todas aquelas promessas, tudo se cumpriu em Jesus. Então ele veio, morreu, sepultou, foi sepultado e ressuscitou, de acordo com o que as Escrituras prepararam. Então, a primeira coisa que fica logo evidente é que a vida de Jesus não foi um acaso. Ela não aconteceu solta no espaço. Não foi uma sucessão de eventos infelizes. Jesus não foi mártir de nada. Ele veio com um propósito, veio com uma finalidade, veio com um objetivo. A vida de Jesus e a vinda de Jesus tinha uma missão a cumprir e foi cumprida. Então, o que Jesus veio fazer não foi um atropelamento das circunstâncias, veio para fazer exatamente o que ele fez. Ele veio para morrer por nós, ele veio para ressuscitar por nós. A segunda coisa que o apóstolo Paulo deixa claro é que a morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição estão vinculados. Jesus não termina morrendo. E o sepultamento não é, o sepultamento do corpo de Jesus não é o sepultamento de tudo, não. Aquilo fazia parte de um processo que vai culminar com a ressurreição. Por isso que a ressurreição de Jesus é o evento mais importante para o cristianismo, porque é a ressurreição de Jesus que dá chancela a tudo que Jesus Cristo fez. O fato de Jesus ter se entregado, ter sido morto, ter assumido a obra expiatória e ter sido o Cordeiro de Deus sacrificado por nós, tudo isso teria sido inútil se Deus não chancelasse isso com a ressurreição. A ressurreição de Jesus significa, Deus aceitou o sacrifício que Jesus ofereceu foi válido. Tudo está devidamente selado e carimbado. A ressurreição de Jesus é a grande prova de que ele completou a sua obra com grande glória e fez tudo o que deveria ser feito. Então as coisas estão vinculadas. Por isso que a melhor imagem de Jesus não é a do crucifixo. Hoje até há ideias bem melhores. Hoje a gente tem aqueles crucifixos vazados, são muito mais eficazes. Em vez daquele corpo martirizado, todo ferido na cruz, cabisbaixo e morto, você hoje tem a cruz vazada. Eu gosto muito dessa ideia. Não tem corpo nenhum ali, a cruz está vazada, Jesus não está morto. Mas a melhor imagem de Jesus não é a do crucifixo, é a do túmulo vazio. A melhor imagem de Jesus é a do túmulo que está vazio. E é isso que dá plena certeza de que a obra de Jesus se completou. Por isso que a comemoração da ressurreição de Jesus é tão importante. E em último lugar, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa. Tem a ver com a gente que a partir do fato de que temos a garantia de que ressuscitaremos conosco, significa que ninguém mais vai morrer. A gente não morre. A gente não morre. Morre para os que ficam aqui na história. Quem vai continuar vivendo aqui é que vai ver a gente morto, o corpo morto, vai levar para a sepultura, vai enterrar ou vai cremar. Mas a gente não morre, a gente só mudou de lugar. Como se eu subisse daqui para cá. Se eu fosse mais novo, até tentava fazer isso. Subisse daqui para cá. É só uma mudança de plano, sabe como é que é? Uma mudança de lugar. Isso se dá da forma mais fluente. Quando Jesus diz, aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá, ele está falando sério, ele não está brincando. A gente não morre. E tem mais. A gente sai do tempo, entra na eternidade. Isso significa que a gente não espera mais nada. No momento exato em que a gente morre,
Todas as coisas já aconteceram, Jesus já voltou, a gente já ressuscitou, estamos todos reunidos no paraíso, porque lá na eternidade ninguém espera nada. Sabe como é que é? A coisa acontece simplesmente. Então não há morte. A minha sogra não entende isso, quando eu digo para ela, olha, se você morrer antes de mim, a gente vai entrar junto no céu. Entramos eu e você no mesmo momento. Aí ela, mas como? Como que eu morro antes? Ah, eu, você, Abraão, Isaac, todo mundo entrando junto, no mesmo momento. Aí, pronto, confundiu a cabeça dela de vez. Né? Mas como é que eu estou entrando no mesmo momento de Abraão? Não, está entrando porque no momento em que a gente morre, morre a dimensão do tempo. E começa a dimensão da eternidade. Aqueles que morreram em Cristo estão entrando juntos na eternidade, porque na eternidade não há tempo. Por isso Jesus Cristo disse, ninguém morre. Ninguém morre. Morre para quem fica. Morre porque o corpo tem que ser enterrado ou cremado, mas ele está vivo. Esse é o sentido mais profundo e abrangente da ressurreição de Jesus, quando diz que nós ressuscitamos com ele. Aí vocês se lembram quando numa ceia passada eu disse que nós somos crucificados com ele? Quando diz que Jesus morreu por nós? É porque ele diz, olha, você está aqui. Jesus está aqui me substituindo, é como se eu estivesse lá. Eu estou crucificado com Cristo. Quer dizer, Deus está punindo o meu pecado em Cristo. Eu é que estou lá crucificado, Jesus no meu lugar, me representando, está entendendo? Agora, se o Senhor Jesus está me representando na cruz, Ele também está me representando na ressurreição. É isso que quer dizer. Assim como Ele morreu no meu lugar, e era eu que estava ali, nele, sendo condenado, sou eu que nele também estarei ressuscitando. É por isso que o apóstolo Paulo resume tudo isso numa expressão que ele gostava demais. Em Cristo, aquele que está em Cristo. Quando a gente está em Cristo, todas essas coisas acontecem e fazem sentido. Esse é o significado principal desse domingo em que nós estamos aqui. Em que o cristianismo como um todo fala da ressurreição de Jesus, ela tem todo esse significado principal, porque o Senhor Jesus, segundo as Escrituras, morreu, segundo as Escrituras foi sepultado, e segundo as Escrituras ressuscitou e está vivo. E hoje vivemos com Ele. Que isso, de fato, ilumine e conforte os nossos corações. Amém. Vou pedir aos diáconos que venham aqui à frente. Nós vamos começar distribuindo o pão, que é o símbolo do corpo do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos ouvir um interlúdio sendo tocado agora, os diáconos vão distribuir o pão a você que já confessa o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, que já professou publicamente a sua fé em Jesus através do batismo e que hoje faz parte do corpo do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus. À medida em que você for recebendo o pão, vá refletindo sobre tudo que nós dissemos aqui.
Já que a gente hoje está estudando o livro de Jó, vamos dizer juntos as palavras de Jó no profundo do seu sofrimento, mas no auge da sua confiança, quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Vamos dizer juntos? Eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará. Por causa disso, comamos todos desse pão. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ver o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ver o escárnio
pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Pela via dolorosa, meu Jesus morreu por mim. O apóstolo Paulo disse: se nele nós fomos crucificados, por ele também viveremos. Vamos dizer todos juntos? Se nele nós fomos crucificados, nele também viveremos. Bebamos todos. Nós vamos cantar agora um dos hinos mais belos sobre a crucificação de Jesus, encerrando esse nosso momento de celebração da morte e ressurreição do Senhor e do sentido do ministério de Jesus para as nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Os cálices podem ser deixados nos escaninhos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até que na minha ressurreição eu possa por uma coroa trocar. De cruz se erigiu, alegria fugiu, bailando vergonha e pavor.
abraço bem gostoso aí no irmão que está ao seu lado. Se você está ao lado de um visitante, dê as boas-vindas. E vamos dar as nossas mãos, que é o sinal de como devemos andar neste mundo, de mãos dadas com Deus, com nosso irmão em Cristo. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até quando estivermos ressuscitados com Ele para sempre. Amém e amém. Vão em paz. Deus abençoe a todos vocês.